A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez juntos, reunidos na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano. Então hoje nós vamos entrar com tudo já no Credo, né? Nas aulas anteriores, nos nossos encontros anteriores, nós estudamos o chamado de Deus, a vontade de Deus para mim e para você e para todos os homens, não é? Ele nos chama porque Ele nos quer dentro da sua verdade. E hoje nós vamos começar a entender a nossa fé. A nossa igreja, ela é ela caminha num espírito de revelação. Foi-nos revelado um mundo espiritual, foi-nos revelado a nossa comunhão com Deus, como adorar a Deus, como estarmos em comunhão com Deus, não é? Então, vamos pegar no parágrafo 184 do Catecismo, o Credo Niceno-Constantinopolitano. Abra o seu Catecismo da Igreja, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 184. Então, aqui nós vamos ver, nesse parágrafo, o símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno-constantinopolitano. O símbolo dos apóstolos, ele é mais curto, não é? E o outro símbolo que nós vamos estudar, ele é mais explicitado. Então, por ele ser mais explicitado, nós vamos estudar por que ele foi mais explicitado. O símbolo dos apóstolos, ele é curto, né? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aí ele vai, né? Desceu à mansão dos mortos, creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Isso nós rezamos sempre e é a nossa fé. Então, quando você estiver na Santa Missa, na hora do creio, você está professando a fé da Igreja. E se você faz parte da Igreja, essa é a nossa fé. A nossa fé é verdade revelada. Toda a verdade revelada. E o Credo Niceno-Constantinopolitano, ele é mais explicitado. Vamos rezar juntos? Você que está com o seu catecismo, né? Então vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Esta é a fé da Igreja. Amém? Tudo que não estiver em comunhão com a fé da Igreja é uma coisa estranha. Então, nós vamos ver agora no Catecismo, no parágrafo 195, como ele começou a ser formulado, este credo, em que determinado momento da história ele aparece na Igreja. Pegue o parágrafo 195. Diz assim: o símbolo denominado niceno-constantinopolitano
tem a sua grande autoridade do fato de ter resultado dos 2 primeiros concílios ecumênicos, no ano 325 e no ano 381. Ainda hoje, ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Olha que bacana isso, gente! Então, nós estamos falando de ano 325 e ano 381. A igreja tinha 300 anos de caminhada, 380 anos de caminhada. E ela parou nessas primeiras datas, cada um no ano 325, um no ano 381, para explicitar o credo dos apóstolos. Então, por que a igreja fez isso? Por causa de heresias. Olha que coisa impressionante. As famosas heresias, né? Então, o que são heresias? O que é dogma, né? Nós não vamos nos aprofundar na palavra, mas ela é assim. A heresia, ela é uma mentira com cara de verdade. Ela é algo assim, entre aspas, disfarçado. A pessoa talvez não teve toda aquela intenção de causar uma divisão, mas causou. E repreendida, ela não aceitou. Esse é o problema. A igreja é mãe e mestra. Quando algo não está correto, o Espírito Santo move o seu poder na igreja e começa a incomodar o coração dos líderes e falar, olha, isso não está certo, isso não está certo. Né? Jesus disse e prometeu, eu subo para o céu, mas não vos deixarei órfãos. Virá o Espírito Santo sobre a igreja e o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. E Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a minha volta. E eu não deixarei a igreja errar, eu não abandonarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que quando uma heresia acontece dentro da igreja, algo que é ensinado dentro da igreja que não é de Deus, não é doutrina, está fora do que Cristo quer para a salvação dos homens, a salvação da minha alma, da tua alma e de todos os que nos precederam, o Senhor vem em socorro, o Senhor vem, é o poder de Deus, e com Deus não se brinca. A nossa fé é cristã, a nossa fé é por revelação. Quem de nós é dono da igreja? A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. O sobrenatural cuida da sua igreja. Deus cuida de mim, de você e de todos nós e da sua instituição, a Igreja Católica Apostólica. Deus cuida. Meu irmão, minha irmã católica, Deus cuida de nós. Então, olha só, como nós já estudamos, né? Quando Jesus sobe para o céu, ele deixa os apóstolos aqui, então passamos o período da igreja apostólica, mas os apóstolos foram morrendo e deixando os seus sucessores, depois então vem a igreja primitiva, né? Vem todo aquele ensinamento que nós vamos tendo, a perseguição da igreja, tudo que nós já estudamos, depois vem a patrística, a hora dos padres da igreja, né, dos santos padres, que nos ensinaram tanta coisa, e nós vamos ler daqui a pouquinho, estudar tudo isso no catecismo. Mas o que aconteceu? No ano 325, né, a igreja estava na sua caminhada e surgiu um sacerdote chamado Ário. Ele exercia, né, ele era de Alexandria, no Egito. E o que esse sacerdote começou a ensinar? Ele começou a ensinar que Jesus não era divino. Olha isso. Ele ensinava que Jesus não era Deus. Ele era apenas a primeira criatura de Deus, um mero instrumento de Deus. Hoje, falando assim, eu e você podemos falar, nossa, mas como assim? Lá no ano 300, né? O arianismo, seguidores do sacerdote Ário, o arianismo ensinava que Jesus não era Deus, negava a divindade de Cristo,
Para ele, Cristo era apenas a primeira criatura, um mero instrumento de Deus. Aí a igreja se levantou e convocou um concílio. E aí o que aconteceu? A igreja parou e explicitou quem era Jesus. A igreja falou, não, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Então ali no seu creio você pode olhar como ele foi explicitado, né? Então ele começa, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Né? E ele foi explicitando todo o resto sobre Jesus. Né? Então, a autoridade da igreja reunida nesse concílio. Então, deixa eu ver se eu vou saber explicar isso direito para vocês. Por que no ano 325 foi acontecendo tudo isso? A igreja se reúne nesse primeiro concílio. Porque, irmãos, veja bem, a igreja, ela passou por 300 anos de perseguição. Primeiro foi perseguida pelos judeus, pelos rabinos, pelos sacerdotes. Nós vemos essa história em Atos dos Apóstolos, o quanto aconteceu. Daí na era cristã, no ano 70, Nero incendeia Roma, coloca a culpa nos cristãos e começa uma terrível perseguição aos cristãos, né? Tudo que foi acontecendo, né? E aí nós temos alguns relatos, deixa eu ver se eu acho aqui nesse meu livro para ler com vocês o que diziam, né, da igreja naqueles anos. Olha só, presta atenção. No ano 67, 68, dá-se a primeira perseguição. Nero culpou os cristãos de terem incendiado Roma. Uma das formas de tortura era amarrar os cristãos em postes, jogar piche por cima e colocar fogo para iluminar a rua à noite. No ano 91, o imperador Domiciano ordena outra perseguição aos cristãos. Do ano 98 ao ano 117, o imperador Trajano manda tirar todas as propriedades dos cristãos, além de prendê-los e torturá-los. No ano 202, o imperador Setímio Severo ordena outra perseguição aos cristãos. Foram os cristãos que viviam na África do Norte que mais sofreram. Havendo muitas apostasias, apóstata é o cristão que renega a sua fé em Jesus Cristo. No ano 256, o imperador Valeriano começa outra perseguição, bem mais inteligente que as anteriores. Ele prende, tortura e mata os agentes de pastoral, os padres e os bispos. Nesta época ainda não havia religiosos ou religiosas. Do ano 290 ao ano 310, dá-se a grande e última perseguição, ordenada pelo imperador Diocleciano, né? Então, e no meio de tudo isso, os intelectuais da época, intelectuais pagãos da época, seriam como se fossem os repórteres, né? Que mais combateram os cristãos, no começo foram Suetônio, que chama os cristãos de judeus subversivos, instigados por um certo Crestus. Tácito dizia assim: os cristãos são uma desprezível superstição. Plínio, o jovem, fala de uma superstição absurda e extravagante, acompanhada de uma perfeita ingenuidade nos costumes. Luciano de Samosata, do ano 125 a 185, dizia, ele é o mais agressivo e diz que os cristãos deixaram os deuses da Grécia por um sofista crucificado que introduziu novos mistérios e conseguiu convencer adeptos seus a adorá-lo. E fala de que corre a conversa por aí no sentido de que os cristãos adoram a cabeça de um burro e devoram uma criança nos seus ritos de iniciação.
Olha o que esse Luciano de Samosata falava de nós. E aí ele continua: essa cumplicidade no crime é a garantia de seu silêncio. Celso foi quem dirigiu os ataques mais violentos à igreja. Ele escrevia, olha o que esse Celso falava de Cristo: do teu Senhor, do meu Senhor, a quem nós amamos e servimos. Ele dizia assim, Celso: Cristo foi um carpinteiro crucificado, um vagabundo que percorria o país com 10 ou 12 seguidores, tirados da lama do povo. Jesus era de caráter irritável, que fala contra os ricos, era feio e sem nobreza. Imagine. E terminou por uma morte infame, uma vida infame. E os cristãos são um punhado de gente simples, grosseira, perdida moralmente e ignorantes, que dizem maravilhas às crianças e mulheres que não têm mais juízo de que eles mesmos. Diante de tais acusações, os intelectuais cristãos tomam uma posição e defendem a igreja e a doutrina cristã, né? Então, para contra-atacar tanta perseguição, tantas coisas que nos foram feitas, o Papa Clemente, no ano 100, né, nos defende, escreve e esclarece algumas normas gerais da vivência do cristianismo sobre o respeito e a obediência devidas às autoridades eclesiásticas. Inácio de Antioquia, no ano 100, né, ele se destaca porque ele escreve carta aos bispos das igrejas. Policarpo de Esmirna, por volta do ano 150, ele escreve aos filipenses, incentivando e confirmando todo mundo na fé, e ele, ao ser condenado e morto, ele diz assim, diante dos seus acusadores: eu o sirvo, serve Jesus, né? Eu o sirvo já há 90 anos e ele nunca me fez mal, por que eu o renegaria agora? E foi atirado à fogueira, mas por defender a fé cristã, defender Jesus. Justino, né? São Justino, no ano 165, um filósofo pagão que se convertera ao cristianismo, defendeu a fé. Irineu, bispo de Lyon, né, que hoje seria a França, defende a fé. Tertuliano, no ano 200, 220, e aí vai. Orígenes, né, que fundam as primeiras escolas em Alexandria. Então a igreja também se levanta para defender a sua doutrina. E aí, o que acontece? No meio de toda essa perseguição, no ano 300, mais ou menos, né, 320, se converte um imperador romano. Todos esses outros imperadores perseguiram, e nós estamos falando aqui de Império Romano, o maior império que já existiu. Então, nós vamos continuar esta nossa aula no nosso próximo encontro, explicando direitinho isso, continuando esse ensinamento. Amém? É muito sério. Nós precisamos entender, a igreja existe desde o ano, vamos colocar do ano 0, que assim que Jesus é encarnado, né, se torna carne no seio da Virgem Maria, já é Deus presente, já é o reino de Deus entre nós, a igreja surgindo, não é? Então a nossa igreja existe desde que Jesus está aqui nesse nosso planeta Terra. A nossa fé é essa, a nossa igreja é essa. Amém? Fiquemos com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.